De volta aqui no canal UOL, e o que a gente está falando aqui sobre seleção brasileira, Neymar, tem tudo a ver com um conteúdo super especial que o UOL Prime tem trazido pra gente, o podcast Neymar. E hoje vai ao ar o 4º episódio no YouTube. Pedro Lopes está aqui com a gente, a galera do YouTube já viu, mas vocês da TV agora estão vendo pela primeira vez essa semana, né? Porque ele está aqui toda semana. Pedro, tudo bem? Conta pra gente o que temos de Neymar no podcast nessa semana. Tudo bem, Luísa? PVC, hoje a gente tem um episódio que traz várias revelações, exclusivas sobre os bastidores da relação do Neymar e do pai do Neymar com a seleção brasileira, com a imprensa e com a Globo e com o Barcelona, porque a gente mostra que na medida em que o Neymar explodiu no Barcelona, se tornou um dos principais jogadores do mundo, seu pai ganhou muita força nos bastidores e ele conseguia influenciar a rotina do filho até dentro da seleção brasileira e também negociava nos bastidores conteúdos que iam ser publicados na Globo e em outros veículos de mídia sobre o filho dele. Ele se tornou uma figura muito influente e respeitada. Pois é, e como que se dava essa influência? O que a gente pode... Não conta tudo, né, Pedro? Porque a gente vai ter que ouvir, né? A gente quer consumir o conteúdo todo. Mas de que forma se dava essa influência? Então, na seleção existia uma preocupação muito grande porque a imagem do Neymar se tornou tão grande e tão valiosa que ela gerava e movimentava quase tantos milhões quanto a imagem da própria seleção brasileira. Então existia um temor de conflitos entre patrocinadores, do Neymar acabar divulgando na seleção marcas de patrocinadores da seleção que são concorrentes das marcas dele. Então existia um diálogo de bastidor entre a seleção e o pai do Neymar. Então, por exemplo, quando o Neymar vai para a Copa América em 2015, a seleção submete um cronograma de entrevistas e aparições e quando o Neymar vai falar, quando não vai, para o staff do Neymar, e isso passava por uma avaliação e aprovação do pai do Neymar, mesmo sendo compromissos da seleção dentro da seleção. E alguns detalhes curiosos, nas competições da Conmebol, da FIFA, quando o jogador é eleito o melhor em campo, ele dava uma entrevista, uma declaração com um troféu. Funcionários da CBF iam antes checar esse troféu para ver se tinha alguma marca que conflitava com os parceiros do Neymar e avisar o pai do Neymar. Então, a rotina dentro, quando envolve o uso de imagem, mesmo dentro da seleção brasileira, era acompanhada muito de perto pelo pai e pelo staff, que tinham essa possibilidade de mudar algum compromisso, de decidir que era melhor o Neymar não falar aqui ou ali. E era uma influência que se repetia também com a imprensa, principalmente com a Globo. É, assunto sério, isso é sério. Vamos ver um trechinho do podcast do episódio de hoje? Em 20 de julho de 2014, apenas 16 dias depois de sofrer a lesão no jogo contra a Colômbia, Neymar sentou com Tadeu Schmidt e Renata Vasconcelos para dar uma entrevista exclusiva. Fez uma exigência. Não queria falar sobre a Copa do Mundo ou sobre o 7-1 contra a Alemanha. Mas a exigência não foi cumprida. A equipe da NR Sports gravou a entrevista enquanto ela acontecia. Quando acabou, Neymar pai assistiu tudo na íntegra e escreveu uma mensagem para o produtor da Globo. Desde o convite que vocês fizeram ao meu filho para ele participar do Fantástico, deixamos claro que seria muito difícil uma entrevista. Mas, em respeito à parceria que sempre tivemos, nos esforçaríamos para agendar. Neymar, depois que você se machucou, passou pela sua cabeça jogar a final? Não tentamos nenhum milagre. Convenci o meu filho por pessoalmente considerar importante a entrevista em razão do momento. Mas atendendo a um único pedido dele, apresentamos uma condição inegociável. Ele não queria falar sobre os bastidores e as derrotas da seleção brasileira na Copa do Mundo. Até porque já havia dito tudo o que tinha para falar em entrevista coletiva concedida em 9 de julho. Quais foram os erros da seleção? Foram de tática, de técnica, de preparação? Essa condição não foi respeitada. Assistindo a entrevista, posso garantir que toda a entrevista girou em torno do assunto que o meu filho não queria abordar, o que me deixou extremamente surpreso. Eu resolvi não interferir, pois, como nos foi garantido, a entrevista seria gravada e, caso algum assunto, pergunta ou resposta não fosse considerada adequada, poderíamos solicitar que fosse excluída.
Aí, então, um trecho com informações importantes, hein? Mostrando como se dava essa influência, ou ao menos sobre essa tentativa de influenciar. Pedro, para a gente finalizar, dar o serviço para a galera acompanhar, já está no ar esse episódio? Já está no ar no YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de áudio. Todos podem acompanhar, tá vendo, né? Coisa séria, conteúdo muito rico que a gente traz aqui no UOL Prime. Pedro, obrigada, viu? Obrigado, Luísa. Valeu, PVC. Semana que vem, então.